Fala pessoal, tudo tranquilo? Então olha só, esse material que eu estou preparando para vocês, ele está com o título de revisão para A2, estomatopatologia. Na verdade não é bem uma revisão, são alguns tópicos especiais que vocês deverão ter atenção nessa prova nossa, para a última prova desse semestre, com algumas questões específicas de patologia oral. Lembrando que eu conversei com vocês em sala de aula que nesta nossa avaliação, grande parte das questões serão relativas à radiologia odontológica. Lembra? A nossa UC é patologia oral, estomatopatologia, mais radiologia. Grande parte da prova é radiologia. Eu separei algumas questões que eu acho interessante de a gente conversar para dar alguns toquezinhos específicos sobre algumas lesões prevalentes, outras nem tanto, que acometem a cavidade oral. Fechou? Um abraço, segue em frente então a nossa revisão. Pessoal, olha só, então primeiras considerações importantes sobre a chamada angina de Ludwig. Dá para perceber pela fotografia que trata-se de uma situação delicada e com potencial ruim, um prognóstico ruim para o paciente se não tratada de maneira adequada. Vocês conseguem perceber ali que há um grande edema na região cervical, né? Um grande inchaço na região do pescoço do paciente, e esse inchaço está drenando, está se expandindo para a parte torácica. Então a gente já deve imaginar que se trata de um processo inflamatório agudo, com um grande edema numa região de extrema importância para a manutenção da vida, que são as vias aéreas respiratórias, as vias aéreas superiores, né? Bem como a região torácica, pulmonar, cardíaca. Então, você deve estar acostumado a ouvir a chamada angina pectoris, porque angina vem do latim, deixa eu escrever aqui em cima, olha lá, deixa eu pegar minha canetinha aqui, vem do latim angere. Angere significa oprimir, sufocar, estrangular. Então, a angina pectoris é aquele estado patológico prévio a um infarto, na qual há uma obstrução significativa, porém ainda não total, de um vaso coronariano que abastece o coração, que supre o coração com o fluxo sanguíneo. Então dá aquela dor no peito, aquele apertamento, aquele sufocamento, aquela sensação de aperto, de estrangulamento, que é a angina. Essa angina de Ludwig, ela dá na região cervical, especialmente iniciando na região submandibular. Vamos ver do que se trata, então, essa chamada angina de Ludwig. Ela surge de um processo infeccioso agudo e grave que se dissemina de maneira bastante efetiva, causando a chamada celulite no tecido conjuntivo cervical. Celulite é quando eu tenho um processo inflamatório agudo e difuso, ou seja, espalhado, que abrange os tecidos subcutâneos. Era como se essa inflamação ela se espalhasse pelo tecido subcutâneo de maneira bastante grave, bastante disseminada. Então, isso vai ser a angina de Ludwig. Ela surge de procedimentos cirúrgicos odontológicos, por exemplo, uma cirurgia que complicou e contaminou, ou de um abscesso periapical de origem dentária, ou em pacientes que sofreram algum traumatismo ou lacerações de tecido mole, ou algum objeto estranho que adentrou a mucosa, ou lesões no assoalho bucal, ou amidalites, em pacientes que já estão comprometidos ou debilitados. Era para ser uma infecção normal, mas essa infecção ela alcançou uma proporção superior à que era esperada. E aí ela se difundiu pelos tecidos, se espalhou, causando uma celulite nessa região cervical e um grande edema que acaba comprimindo essa região do pescoço e podendo expandir para a região torácica. Então é uma situação de bastante gravidade, de bastante atenção, que requer atendimento o quanto antes possível. O paciente geralmente tem um quadro febril, porque é um processo inflamatório, né? E a gente sabe que a inflamação, um dos 4 sinais característicos dela, dos 5 sinais, né? Eu vou ter então a febre, o aumento da temperatura,
Como ela começa a comprimir essa região torácica, eu vou ter então um aumento da frequência respiratória, eu vou ter a produção de saliva demasiada na boca, a cialorreia. Como trata-se de um processo infeccioso, gera um acúmulo bacteriano e, consequentemente, um mau hálito muito forte, uma halitose. Obviamente, naquele quadro que eu destaquei, o paciente vai ter dificuldade para mastigar, para engolir, disfagia, vai ter dificuldade na articulação das palavras para falar. O exame maxilofacial demonstra um acentuado aumento volumétrico na região ao redor da mandíbula, aos dois lados, com aspecto descendente, ou seja, em direção ao tórax, comprometendo toda a região cervical. Um trismo acentuado, uma dificuldade muito grande de abertura da boca, e geralmente o foco é um foco infeccioso localizado na mandíbula. Então, atenção especial a esse quadro bastante grave chamado angina de Ludwig. Fechou? Essa é a dicasinha sobre angina de Ludwig. Com relação às biópsias, eu tenho dois tipos principais de biópsia. A biópsia incisional e a biópsia excisional. Eu vou botar aqui no quadrinho aqui, ó, biópsia incisional. Escrevi ali em cima da biópsia, que é uma biópsia incisional. Percebe que no diagrama ali, na biópsia incisional, lembrando que a biópsia é o artifício principal para ter o diagnóstico definitivo sobre qualquer tipo de lesão. Você cria uma hipótese de diagnóstico, ela vai ser confirmada, o exame de eleição vai ser a biópsia, aquela em que você remove um fragmento da lesão ou remove a lesão por completo. Se você remover um fragmento da lesão, você está realizando uma biópsia incisional. Se você remover a lesão por completo, você está fazendo uma biópsia excisional. Então, ali no quadrinho à direita, eu tenho a chamada biópsia excisional, que pelo aspecto clínico parece tratar-se de um fibroma. Uma lesão sem alteração de cor, percebe que a cor dele é similar à cor da mucosa jugal, é consistente, de consistência da palpação, é uma lesão de base céssio, e o aspecto visual dela clínico compatível com um fibroma. Tá? Na biópsia incisional, olha só ali galera, na biópsia incisional eu devo remover um fragmento da lesão. Características, eu devo remover um fragmento da lesão, mas eu devo remover também uma pequena porção de tecido saudável para auxiliar o patologista na comparação entre o que é normal e o que é anormal. Então, lesões muito grandes, a biópsia de eleição é a biópsia incisional. Lesões com aspecto de malignidade, o ideal também é a biópsia incisional, para que depois seja avaliado o grau de malignidade e visto depois a margem de segurança ou os procedimentos que deverão ser tomados. Então, a biópsia incisional, ela deve abranger parte da lesão e parte do tecido saudável para que a gente possa criar um critério de comparação, especialmente quanto ao grau de diferenciação celular, a presença ou não de anaplasia, a presença de displasia celular, comparando as células da massa da lesão com as células adjacentes saudáveis. Na minha direita ali eu tenho pode ver ali embaixo, né, ó, na figura 3, no sítio cirúrgico, a lesão ela foi completamente removida, ou seja, eu removi ela por completa. Essa biópsia eu chamo de biópsia excisional. Ela é muito comum também em lesões pediculadas. Lembra? Quanto ao tipo de inserção, olha lá, eu posso ter uma lesão com uma base muito ampla, então a lesão de base, de céssio, ou eu posso ter uma lesão pediculada, de estrangulamento da sua inserção. Essas lesões pediculadas, então, elas são preferencialmente removidas por biópsia do tipo excisional. A anestesia remove a lesão por completa, já que a zona de inserção dela no tecido saudável ela é estrangulada, ela é estreita. Fechou? Dicas sobre biópsia do tipo incisional e excisional. Eu tenho aqui no quadro agora
pergunto para vocês, eu estou mostrando para vocês aí agora, são lesões, são alterações, são doenças ou são variações do normal? Pessoal, eu tenho 5 fotografias aí, nenhuma delas representa uma alteração, uma lesão, uma condição patológica. Tá? Então eu vou começar aqui em cima, nessa língua bonitinha aqui em cima, aqui, ó, nessa número 1 aqui. Aqui eu tenho a chamada glossite migratória. Deixa eu escrever aqui então. Glossite migratória. A conhecida popularmente como sendo língua geográfica. Essa não é uma condição patológica e, portanto, não requer tratamento, tá? Não requer antibiótico terapia, uso de colutórios. Ela é uma alteração em relação ao padrão de normalidade. É a chamada glossite migratória, popularmente conhecida como língua geográfica. Essa segunda situação bem centralizada na tela aqui, essas bolinhas ali, esses aumentozinhos de volume com coloraçãozinha amarela, que parecem bolinhas de gordura, é porque ali são glândulas sebáceas ectópicas, glândulas sebáceas que estão fora da sua localização habitual. São chamados grânulos de Fordyce. Eu vou escrever aqui, então, são chamados grânulos de Fordyce. Então, também, ali eu não estou com a mucosa jugal preenchida por uma lesão que requer biópsia ou algum tipo de tratamento. Estou diante de uma alteração do normal, que são glândulas sebáceas ectópicas, conhecidas como grânulos de Fordyce. Lá em cima, número 3, olha lá, eu tenho essa exostose aqui, ó. Eu tenho esse crescimento ósseo significativo. Como eu estou diante de uma mandíbula, eu estou vendo aqui um toro mandibular ou torus mandibular. Também não é uma lesão, isso é um crescimento ósseo além da medida. É uma exostose, é um osso que se prolifera. Tá? Nessa situação do paciente aí, não causa nenhum risco, nenhum dano, prejuízo. Se o paciente for confeccionar uma prótese removível e essa prótese tenha que assentar, ou seja, repousar sobre essa região, então está indicada a remoção dela como sendo uma cirurgia pré-protética. Alguns pacientes relatam desconforto, dificuldade para higienizar por debaixo dessa lesão, uma certa restrição na movimentação da língua em função da inserção do freio lingual ser próxima a essa proliferação, a essa tumoração óssea, do ponto de vista de crescimento ósseo, de aumento de volume, também é indicada a sua remoção cirúrgica. Então também isso não é uma doença, não é uma lesão, tá? Não é uma condição patológica. Isto é um torus mandibular. Claro que se for na maxila, será um torus maxilar. E, obviamente, ele vai ser importante se o paciente for, por exemplo, usuário de uma prótese total, de uma dentadura, em que ele vai atrapalhar o assentamento da prótese sobre a mucosa. Lá na lateral inferior esquerda, eu tenho a alteração número 4, que é uma lesão leucoplásica. Do ponto de vista de ser de característica branca, sim. Tá? Mas isso aqui é a chamada linha alba. Alba de branco, né? Albinismo, de albo, de albino. Tá? Então, essa é uma linha de mordida, é uma linha de trauma. O traumatismo crônico sobre aquela região fez com que ela ficasse hiperkeratinizada. Então, ela ganhou esse aspecto leucoplásico, né? Lembrando que a gente chama de leucoplasia aquela alteração, aquela lesão esbranquiçada que não vai se enquadrar nas outras lesões com etiologia reconhecida, tá? Identificável. Então, mas nesse caso eu tenho uma linha de mordida, uma linha alba. E finalmente a quinta e última lesão está aqui, não é lesão, desculpa, não é lesão, tá? Eu tenho as impressões dentárias, a chamada língua crenada. Língua
crenada. Na botânica, se tu pegar uma folha, a folha mais ou menos é assim, né? Ó, se você pegar uma folha em botânica, ela tem as margens dela que dão essas, como se fosse assim, igual na língua aqui, tá vendo? Ó, era como se essa língua aqui, ó, se eu fizesse aqui, ela representaria uma folha. Essas margens dessa folha na botânica, a gente chama de margem crenulada. Então, a língua crenada é essa língua um pouco maior do que seria o tamanho recomendável, é como se fosse uma macroglossia, e aí ela fica repousando sobre a lingual dos dentes, e ela fica então marcando essa lingual. Tá? Então, é chamada língua crenada. Também não é uma alteração patológica, é uma variação da normalidade. Fechou? Então, lembre-se na prova que é para vocês não acharem que diante dessas 5 figuras, vocês estão diante de uma lesão, vocês estão diante de variações do normal. A glossite migratória, os grânulos de Fordyce, a linha alba, o tórus mandibular ou maxilar e a língua crenada. Tranquilo? Vamos para frente então. Pênfigo vulgar. Pênfigo vulgar é essa lesão. Ela é bolhosa, mas que também remonta a uma superfície ulcerada, uma superfície erodida, uma superfície que sofreu erosão e ulceração. Ela é uma doença rara, ela é uma doença com um grau de seriedade maior e ela é uma doença autoimune. Ela vai levar à formação de bolhas na pele e também na mucosa. E essas bolhas epiteliais, elas são formadas decorrentes da ação de anticorpos contra as próprias glicoproteínas da superfície de células epiteliais nos seus componentes que conhecemos como os desmossomos, ou seja, os componentes de união entre as células de fixação que prendem uma célula na outra. Então, ela é uma doença autoimune em que os corpos atacam as próprias glicoproteínas da superfície de células epiteliais e de células das mucosas. Ela é mais comumente encontrada em indivíduos entre 40 e 70 anos de idade e o sinal de Nikolsky positivo é uma das características, ou seja, são bolhas que são induzidas após firme fricção. Por exemplo, a gente pode fazer uma fricção delicada na mucosa jugal com uma gaze na área em que ainda está livre de ulceração e lá a gente induzirá o aparecimento de uma bolha. Esse é o sinal positivo de Nikolsky. Fechou? Então, o pênfigo vulgar é uma doença rara, séria de natureza autoimune com formação de bolhas e lesão erosiva, ulcerativa na mucosa decorrente da ação de anticorpos contra as próprias glicoproteínas da superfície de células epiteliais, especialmente dos seus desmossomos. Tranquilo? Olá, aqui eu tenho lesões então pigmentadas, né? Lesões pigmentadas da cavidade oral. Eu tenho 4 dessas 5 são lesões relacionadas com melanócitos, ou com a proliferação de células, ou com o aumento da produção de melanina, que é o pigmento característico produzido pelo melanócito. Vamos lá em cima um pouquinho aqui. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha, peraí. Olha lá, vou começar aqui em cima. Lá em cima, ficou muito claro. Vamos trocar a cor aqui. Tá? Ali, se você olhar, é uma lesão que não tem aumento de volume. Ela não está aumentando de volume. Então, ela é uma mancha. Ela é uma mancha enegrecida. A gente chama de mancha, mas se ela for de tamanho reduzido, a gente chama ela do quê? De mácula. Então, lembra que em patologia eu tenho a mancha, que é uma alteração de cor, sem alteração de volume. Então, o tecido permanece com a mesma natureza de textura e de volume, mas eu tenho uma alteração de cor. Se ela for uma lesão pequena, eu não chamo de manchinha, eu chamo de mácula.
Como ela é uma mácula de aspecto enegrecido, eu chamo de mácula melanótica. O que é que aconteceu ali? Ali simplesmente aconteceu um acúmulo da produção de melanina pelos melanócitos, dando esse aspecto escurecido. Então, ele é uma mancha melanótica, uma mácula melanótica. Aqui embaixo, onde está aparecendo a setinha ali, eu tenho uma mancha, ou pode ser uma placa, ou seja, uma elevação em relação à superfície, de coloração negro-azulada, que se eu fizer a biópsia, eu vou ver que vai haver um acúmulo de células melanóticas, um acúmulo de melanócitos. Eu estou diante, então, nessa figura aqui, de um nevo melanocítico. Nevo melanocítico. Fechou? Ali, então, eu tenho uma mancha, mas pode ser uma placa, ou seja, eu já tenho um aumentozinho de volume. Pode ser uma pápula, então eu posso ter um aumento de volume em relação à superfície da mucosa. E no exame, se você remover essa lesão, mandar para o patologista, vai ver que haverá dentro da biópsia um acúmulo de células melanóticas, ou seja, de melanócitos. Aqui no canto superior direito, eu não tenho uma condição patológica ali. Eu não tenho uma condição patológica. Aquilo ali é característico. Olha para o lábio do paciente e é uma pessoa negra, então ela tem mais concentração de melanina na sua pele e isso também vai aparecer no tecido gengival. Então, lá em cima eu não tenho uma alteração. Eu tenho a chamada melanose racial, que nada mais é do que uma reprodução do que acontece na pele do paciente, que é uma deposição maior de melanina, já que é um paciente negro. A figura central é a única que não tem nada a ver com melanócito ou com melanina. Esse dente, que é o dente número 11, está aqui, ó, incisivo, central, superior, direito, percebe que ele tem uma alteração de cor. O 12, o dente vizinho a ele, já é um dente facetado, e se você comparar a cor e a vitalidade do 11 com o 21, percebe que ele é um dente mais fosco, mais escurecido. Esse dente já foi realizada a endodontia, e a endodontia não apresentou sucesso, foi realizada então a cirurgia paraendodôntica, ou seja, vou fazer aqui, ó. Aqui eu tinha endodontia, foi realizada a cirurgia paraendodôntica. Foi feita o quê? Foi feita um retalho, foi feita uma abertura no tecido gengival, devia ter uma lesão periapical, seja um granuloma ou provavelmente um cisto periapical. Essa lesão foi removida, o ápice radicular foi amputado e houve uma obturação retrógrada, ou seja, o canal foi complementado na via contrária. Ao invés de ser coroa-ápice, foi ápice-coroa. E aí, antigamente, se usava o amálgama como material para a retroobturação. Então, o que eu vou ter aqui é um manchamento por esse amálgama que foi utilizado na retroobturação. Então, aqui eu tenho a chamada tatuagem por amálgama. Tatuagem por amálgama. Então, você vai sempre associar essa lesão, não é uma lesão, é uma pigmentação. O paciente fala ter uma restauração de amálgama, ou tinha um dente que foi extraído, e vai, não, isso eu tenho há muito tempo. Isso aí apareceu quando eu já tinha aquelas restaurações, doutor de prata, na boca, antiga, né? Então, isso é assintomático, isso não requer tratamento. Via de regra, nenhuma dessas 4 lesões que eu falei requer tratamento. É óbvio que um paciente que tem um nevo pigmentado, nevo melanocítico, como eu descrevi naquela segunda figura lá embaixo, ele requer uma biópsia para não estar adiante ou confundir com essa última lesão.
que é uma lesão de prognóstico sombrio, gravíssima. Aqui eu tenho um paciente com um melanoma, tá? Um tumor maligno, altamente agressivo, com grande facilidade para lançar metástases. Tá? Então eu tenho aqui no slide lesões pigmentadas. Algumas são simples produções aumentadas de melanina, outras são produções de melanina com aumento do número de células, de melanócitos. Uma simplesmente é um amálgama que extravasou e acabou impregnando e tatuando o tecido, e uma gravíssima que é a lesão que aparece no canto inferior direito, que é um melanoma, uma lesão com potencial, um índice mitótico muito grande, uma capacidade de penetração e difusão pelos tecidos muito grande, ou seja, com grande potencial de lançamento, de criação de metástases. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. Importantíssimo, ameloblastoma. Se você ler a palavra amelo e se você ler a palavra meloblasto, você já sabe que essa é a célula responsável pela formação do esmalte. Na embriogênese vai ser essa célula que vai derivar do órgão do esmalte, que vai produzir então o esmalte. Então, a ameloblastoma é um tumor benigno, porém tem uma grande capacidade proliferativa e uma alta taxa de recidiva, ou seja, a combinação ruim para lesões de aspecto cístico, como a gente consegue ver ali embaixo, né? Lesões radiolúcidas. Lesões em que o raio-x atravessa, recebendo pouca objeção à sua passagem. Então, eu tenho ali dois aspectos característicos. O da esquerda já é uma lesão muito avançada, associada a um terceiro molar inferior. Pode ver que é uma lesão, ela pode ser caracterizada radiologicamente como lesões uniloculares ou multiloculares, bem limitada, com limite esclerótico fino. Porém, essa lesão da mandíbula, ela já perdeu o limite, ela já rompeu a cortical, já rompeu a basilar da mandíbula, já é uma lesão com o chamado aspecto de bolhas de sabão. É uma característica do tipo de desenvolvimento do ameloblastoma. Quando ela ainda é mais inicial, esses focos radiolúcidos, né, são menores, a gente fala que a característica parece favos de mel. Então, essas lesões radiolúcidas, uniloculares ou multiloculares com aspecto de favos de mel ou bolha de sabão, são situações que nos sugerem a presença de um ameloblastoma, que apesar de ser uma lesão benigna, ela é altamente expansiva e ela tem uma alta taxa de recidiva, ou seja, é uma lesão que nos preocupa enquanto cirurgiões dentistas. O que falar então sobre o ameloblastoma? Ele é um tumor epitelial, né? Se ele é um ameloblastoma, então ele vai se originar. Os ameloblastos são células que se originam do órgão do esmalte. O órgão do esmalte é aquele órgão na histologia bucal, na histologia dental que surge quando o epitélio que forra a cavidade oral primitiva, o estomodeu, o estomódio, ele invagina para dentro do ectomesênquima. Então, ele é um tumor de origem epitelial, que está invadindo o tecido conjuntivo, no caso, que é o tecido ósseo, que é uma variação em relação ao ectomesênquima originário. O ameloblastoma, então, ele vai se originar do epitélio da lâmina dentária. Lembra aqui, né? Então, eu tenho aqui o órgão do esmalte, né? Com o seu epitélio externo e o seu epitélio interno. Aqui dentro eu tenho o retículo estrelado, aqui eu tenho a alça cervical, aqui se formando esse adensamento, eu tenho a papila dentária e por fora eu tenho o folículo dental.
Então, esse órgão do esmalte, com seu epitélio externo, epitélio interno, retículo estrelado, vai dar origem aos ameloblastos, vai dar origem às células que vão produzir e formar o esmalte. Aquela região de condensação do ectomesênquima dentro do órgão do esmalte vai ser a papila dentária, vai dar origem ao complexo dentina-polpa. Circundando por fora a papila dentária, eu tenho o folículo dentário, que vai originar os tecidos de suporte do dente, cementoblasto, cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Percebe que a lâmina dental ali era a ligação que eu tinha a posterior à invaginação desse epitélio da cavidade oral primitiva, ele espessa, formando o epitélio odontogênico, ele invagina para dentro do ectomesênquima, e a gente sabe que essas lesões císticas, o que é um cisto? O que é um cisto, Hans? O que é um cisto? Um cisto é uma cavidade patológica que tem um seio interior líquido ou semifluido, ela é revestida por um epitélio circundada por uma cápsula fibrosa. Então eu preciso do componente epitelial para ter a formação de um cisto. E a gente lembra histologicamente que o dente se forma da invaginação desse epitélio para dentro do ectomesênquima. Então eu vou ter vários restos epiteliais que são deixados ali histologicamente, desenvolvimento do dente, que vão servir para a posterior formação de futuras lesões císticas. Eu tenho os restos epiteliais de Malassez, tá? Eu tenho a bainha epitelial de Hertwig, eu tenho próprios remanescentes da lâmina dental, que vão me orientar no processo de erupção dental, tá? De erupção dental. Então, eu vou ter o capuz pericoronário, que vai ser a lesão que eu vou identificar quando eu estiver diante da formação de um cisto dentígero. Opa! Lembra? O capuz pericoronário ele vai ser formado também pelo órgão reduzido do esmalte, que é quando desaparece o retículo estrelado e o epitélio externo se junta com o epitélio interno. E aí eu vou ter ali envolvendo a coroa, e essa é a característica do cisto dentígero. Ele é uma lesão cística, ou seja, ele é uma lesão radiolusta, na qual eu tenho uma cápsula envolvendo a coroa do dente, se prendendo bem na cervical dele. A gente viu que o folículo pericoronário ele tem em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro, mas já foram encontrados folículos pericoronários com até 5,6 milímetros, mas a gente sabe clinicamente que quanto maior for o folículo pericoronário, maior a tendência de a gente estar diante de um cisto dentígero. E esse epitélio que reveste o cisto dentígero também pode ser o epitélio que originará um ameloblastoma. Daí também a delicadeza em abordar essas lesões, que são chamados cistos dentígeros, já que o seu epitélio tem uma possibilidade de transformar-se num tumor benigno de origem epitelial chamado ameloblastoma, altamente agressivo, porém crônico, de crescimento não tão exacerbado, mas altamente infiltrante, com alta taxa de recidiva. A evolução é lenta, porém ele tem grande capacidade de produzir deformidade. Olha lá, aqui eu tenho uma peça anatômica, né? Olha o tamanho do ameloblastoma. Qual foi a cirurgia? Hemimandibulectomia, ou seja, foi tirada metade da mandíbula porque não há mais condição de remover a lesão, não vai sobrar nenhum suporte para esses elementos dentais. Então, nesse caso, foi removido o quê? Foi removido a mandíbula parcialmente. É uma mandibulectomia parcial ou uma hemimandibulectomia direita. É uma lesão benigna? É uma lesão benigna. Ela cresce de maneira lenta? Cresce. Só que ela é uma lesão que cresce mas ela cresce de maneira contínua. E ela tem uma grande chance de recidiva, ela causa grande deformação, grande deformidade. Então, é uma lesão que requer da gente uma atenção especial. Tem uma grande possibilidade de recidiva. Ela é uma lesão que aparece, então, predominantemente na idade adulta, ali na 3ª ou 4ª década de vida. E aqui eu tenho novamente uma imagem mostrando o local preferencial para o ameloblastoma. Maxila ou mandíbula, pessoal? Tá ali, ó, mandíbula. Qual região da mandíbula? Ramo ascendente. Tá?
associada a um elemento tetal. No caso, eu tenho 48 ali, ó, impactado. Então, essa é a localização preferencial. Ela ocorre predominantemente na mandíbula e dentro da mandíbula, nessa região do ramo ascendente. Não que não possa acontecer nas demais regiões maxilomandibulares, mas essa é a região, é a localização preferencial dessa lesão, desse tumor epitelial chamado ameloblastoma. Tranquilo? Vamos para frente, então? Aqui tem para a gente só exemplificar aqui, então, para vocês se situarem, o tratamento pode ser das mais diversas possibilidades. Mas, via de regra, por ser uma lesão com alta, porque assim, ó, quando tu visualiza a lesão radiográfica, ela geralmente já penetrou no trabeculado ósseo adjacente, então você faz a remoção, mas aquele trabeculado ósseo já está com a lesão expansiva, então tem que fazer depois outra cirurgia e aí não é válido. Então, geralmente, o tratamento de eleição para o ameloblastoma é a remoção em bloco dele, tá? Então, eu tenho ali o ameloblastoma, aqui, ó, tá aqui a lesão, tá vendo? Ó, é uma lesão radiolúcida com aspecto de bolinha de sabão na região da mandíbula, no ramo ascendente. Então, todas as características principais ali de diagnóstico de um ameloblastoma, lembrando sempre que o diagnóstico definitivo se faz sempre com a biópsia do espécime retirado. Então, percebe a agressividade da lesão pela abordagem cirúrgica dela, né? Então, foi feita uma incisão submandibular, até pela cicatrização, para não ficar uma cicatriz bem na frente da face. E ali eu estou acessando o quê? Estou acessando ali o corpo da mandíbula e estou acessando o ramo ascendente. Esse acesso mandibular, ou acesso de Risdon, tá? Para exploração do corpo, do ângulo e do ramo mandibular. Então, vai ser feita agora a excisão completa dessa lesão em bloco, junto com o tecido ósseo adjacente. Então, eu tenho aqui em a remoção de todo o tecido, com margem de segurança, porque a gente falou que é uma lesão que tem alta taxa de recidiva, mantendo ainda a basilar para servir de estabilização para a placa de titânio. Então, eu tenho em B a fixação da placa de titânio com a remoção completa da lesão. Aqui eu tenho então o espécime, a peça cirúrgica removida e obviamente vai ser enviada para o exame histopatológico e lá vai haver a confirmação histológica de se tratar de um ameloblastoma. E aqui a reconstrução 3D em plano 3/4 e de perfil, mostrando a mutilação causada por essa lesão, que é uma lesão, apesar de benigna, apesar de crescimento lento, é uma lesão de extrema preocupação para nós cirurgiões dentistas. Então, pessoal, isso aí é o que eu queria trazer para vocês. Não é só esse o nosso conteúdo da A2. O conteúdo da A2 envolve outros assuntos, tá? Vão estudar lesões císticas, vão estudar um pouco de lesões ulceradas, vão estudar um pouco de lesões leucoplásicas, estuda um pouquinho de candidíase pseudomembranosa, estuda um pouquinho de leucoplasia, tá? Dá uma olhadinha em lesões císticas, mas esses toques que eu dei aqui agora são toques importantes de pontos especiais da nossa prova, mas tanto quanto mais devam dar maior enfoque e consideração para as questões de radiologia odontológica. 2/3 da prova, aproximadamente, são questões de radiologia odontológica. Obrigado pela atenção, espero ter passado de maneira clara o conteúdo para vocês. Depois revisem isso, anotem no caderno, saibam que isso faz parte da nossa aula e espero então que vocês tenham um rendimento adequado e favorável nessa nossa última avaliação desse semestre. Um grande abraço a todos, um beijão, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro na semana que vem. Fui!